Olá, tudo bom? Professor Calil, de Sociologia, dando início aí a mais uma etapa do projeto Sociologia Turbinada, com revisões para o Enem. Nós já fizemos uma primeira etapa, lá com a revisão, com o tema Trabalho, Sociedade e Trabalho, quando a gente aí fez uma análise, do trabalho dentro do capitalismo. E agora a gente vai aí discutir sobre desigualdade social. Para se discutir sobre desigualdade social, é fundamental que a gente faça uma revisão sobre estratificação social e mobilidade social. Lembrando, que estratificação social e mobilidade social é um assunto nosso lá do segundo ano. Em relação à estratificação, eu trouxe um conceito para a gente poder entender aqui, revisar, poder entender novamente lá o que é estratificação. Estratificação social é um conjunto sociológico, um conceito, na verdade, sociológico, é usado para analisar e interpretar a classificação dos indivíduos e grupos sociais. Então, a estratificação ela tem essa finalidade, de analisar e interpretar a classificação dos indivíduos e dos grupos sociais. Mas como esses indivíduos são classificados, A partir de que critério, que se dá a estratificação social? Eu gostava de dizer nas aulas, gosto de dizer nas aulas de sociologia, que estratificar é dividir. Dividir o quê? A gente tem aqui um tipo de estratificação social, um modelo de estratificação social. Geralmente a estratificação social, ou seja, a divisão da sociedade, ela é representada pela chamada pirâmide social. É uma representação da estratificação social. A estratificação social ela tem o objetivo de compreender o funcionamento da organização hierárquica da sociedade. Ou seja, a partir da estratificação social, a gente consegue compreender o funcionamento da organização hierárquica da sociedade. Por que a sociedade ela é dividida hierarquicamente? A gente não vê isso diretamente, não percebe isso diretamente, é algo bem simbólico, mas é muito presente no nosso dia a dia, porque a estratificação ela vai estabelecer dois pontos fundamentais, que é a posição que o indivíduo ocupa na sociedade, a gente está vendo aqui, aqui no topo da pirâmide, desse exemplo que está sendo colocado, estão os muito ricos, e lá na base da pirâmide, a pirâmide da estratificação, quando é representada por pirâmide, ela sempre começa da base para o topo, e a gente percebe que nessa partezinha aqui da pirâmide, que a gente chama de camada ou de extrato, estão os mais pobres. Ou seja, a partir da estratificação, tem como a gente discutir esse funcionamento, essa organização da sociedade, e a partir daí a gente discutir sobre as diferenças aqui, as principais diferenças entre as classes sociais, como as desigualdades, e como as desigualdades elas são socialmente construídas. Aí aqui a gente tem aqui uma representação, como eu coloquei para vocês, a distribuição desigual entre as diferentes camadas identificadas na estratificação social. Aqui é uma distribuição desigual, Porque, como assim, professor, desigual? Porque a gente sabe que os mais ricos, os muito ricos, eles vão ter mais acesso a bens de consumo do que os indivíduos das camadas inferiores, E, como eu disse para vocês, geralmente essa estratificação costuma ser representada através da pirâmide social. Então, só outro modelo aqui de estratificação para a gente, para você entender, uma representação aqui bem legal. Eu utilizei o critério, vou utilizar aqui o critério, para você ficar bem atento a isso. Qual critério está sendo utilizado aí para classificar, para separar os indivíduos? Eu vou utilizar o critério aqui da capacidade de consumo. Ou seja, quanto maior a capacidade de consumo do indivíduo, mais alto ele vai estar lá na estratificação, representada por essa pirâmidezinha aqui, chamada pirâmide social. Ou seja, quanto mais alto o poder, maior o poder de consumo do indivíduo, mais alta vai ser a sua posição, no modelo aí de estratificação e como essa sociedade está
dividida, classificada. Então, o poder de consumo. Então, o pessoal aqui que está aqui na camada A, né, eu botei só letras só para a gente poder fazer uma compreensão. Esse pessoal aqui, que é uma minoria que está aqui no topo da pirâmide, ela vai ter uma maior capacidade de consumo, né, do que o pessoal que está aqui, né, na camada ou no extrato aqui D, né, está aqui no topo, na base da pirâmide. Como eu coloquei, a pirâmide social é a forma mais utilizada para representar a estratificação social. Novamente reforçando isso, né, a partir da estratificação social, né, que a gente compreende, né, começa a discutir sobre desigualdade social. É muito comum, né, quando a gente trata aí de estratificação social, né, a gente ter aí, né, esses três termos: estrutura social, estratificação social e desigualdade social. A estrutura social é a forma, né, de um sistema de organização da sociedade através da inter-relação de fatores sociais, políticos e econômicos, ou seja, como essa sociedade está estruturada a partir da inter-relação, ou seja, de uma relação entre fatores sociais, políticos e econômicos. Já a estratificação social, ela busca compreender como se forma essa classificação, ou seja, como é que essa sociedade está classificada, como é que ela está dividida, né? Quais indivíduos que ocupam determinadas camadas, né? Ele está na base da pirâmide, ele está lá no topo da pirâmide, por que há essa separação entre os indivíduos? E a partir daí a gente pode discutir aí sobre como as desigualdades sociais elas são socialmente construídas. De maneira geral, a estratificação social ela enxerga um conjunto de desigualdades, né, que atingem um determinado grupo de pessoas de uma sociedade, separando-os de alguma forma dos demais. A gente vai ter inicialmente você tem uma pequena dificuldade de entender a estratificação, porque a gente só está conceituando, né, a estratificação social. A gente vai precisar, né, de entender, né, como isso vamos dizer assim, na prática, né? Mas geralmente a estratificação, né, você vê muito nas aulas de história, né, aquela piramidezinha com a divisãozinha lá dos indivíduos dentro de cada camada, como eu mostrei lá no primeiro slide. Mas por que se coloca isso? Para a gente entender como está dividida a sociedade, né? E a partir daí, por que determinado grupo social tem mais privilégios, tem mais direitos ou tem mais acesso do que indivíduos de outras camadas? A gente pode pegar, por exemplo, né, a estratificação lá da Idade Média, né? Se a gente fosse construir uma piramidezinha aqui, né, rapidinho aqui, fazer uma piramidezinha assim, bem básicazinha, então a gente teria lá na Idade Média a gente tinha as principais classes sociais: servos, a nobreza e o clero, né? Ou seja, os servos lá na base da pirâmide, né? A nobreza na camada acima, e acima dessas duas camadas estava o clero. E a gente percebe, a gente lembra lá das aulas de história, que as duas camadas que estão mais acima, elas tinham muito mais direitos, né, políticos, né, econômicos, do que a camada que está formando a base, no caso, os servos, que eram excluídos da vida social e econômica. Então a estratificação, ela mostra isso para a gente, né? Tem essa possibilidade de a gente entender, né, como está estruturada, como está organizada a sociedade, né, e compreender como se formam essas classificações. E a partir daí a gente poder discutir, né, como essas desigualdades sociais elas são socialmente construídas, ok?